O canal Filho de Peixe foi ao ar oficialmente com seu primeiro vídeo no dia 31 de janeiro de 2023. Eu não poderia imaginar que menos de um ano depois eu estaria com a câmera ligada na minha frente para gravar um pré-jogo da partida mais importante da história desse clube. Sim, o Santos é multivencedor, já ganhou muitas Libertadores, Mundial de Clubes, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, é o time do Pelé, time pelo qual o Pelé fez e muito com a camisa desse time. Mas essa história centenária, essa história vencedora, pode ser manchada, ela pode ser abalada com um inédito rebaixamento, que é o que pode acontecer ao final da 30ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar tudo sobre esse jogo decisivo, que, como eu acabei de dizer, apesar dessa história vencedora do Santos, cair para a Série B, um time que nunca foi rebaixado, traria uma mancha histórica e irreparável para o clube que a gente tanto ama. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe, muito prazer, eu sou o André Siqueira. Se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações, deixa o like também, quanto mais likes, mais o YouTube impulsiona esse vídeo para outras pessoas. Já comenta aqui o que você espera desse vídeo. Se você está chegando aqui pelo Expresso Tricolor, diga aqui também, você que é torcedor do Fortaleza. Para você que é inscrito aqui do meu canal e não sabe, esse vídeo está sendo gravado mais tarde, às 9 horas da noite, por isso esse pré-jogo está saindo mais tarde, porque eu estava participando numa live no canal Expresso Tricolor, pessoal muito bacana falando sobre o Fortaleza, fui lá falar sobre o nosso Peixão, por isso, excepcionalmente dessa vez, o pré-jogo do jogo mais importante do ano, mais importante da história do Santos, sai um pouco mais tarde. Para falar desse jogo, antes dos campinhos, eu vou falar das possibilidades de rebaixamento do Santos. 3 clubes brigam por uma vaga na Série B, Santos, Bahia e Vasco, o que dá então 27 possibilidades de resultado e o Santos cai em apenas 3 delas, tá? Eu vou passar elas para vocês. O mais importante de tudo é que o Santos depende apenas dele. Se vencer, não importa o que vai acontecer em São Januário para Vasco e Bragantino e na Fonte Nova para Bahia e Atlético Mineiro. Se o Santos vencer, escapou, acabou o drama. Mas se o Santos perder, o Santos será rebaixado se o Vasco empatar e o Bahia ganhar. Se o Santos não perder, mas empatar, o Santos cai se Vasco e Bahia ganharem. E se o Santos perder, o Santos cai se Vasco e Bahia ganharem. Então, essas são as 3 únicas possibilidades que o Santos seja rebaixado. 3 num universo de 27. Para não correr o risco de depender de outras pessoas, que o Santos ganhe esse jogo, porque é pela dignidade e pela história desse clube. Dito tudo isso, vamos passar para os campinhos então para a gente falar sobre esse jogo importantíssimo e daqui a pouco eu vou colocar alguns cortes aqui do pessoal do Expresso Tricolor para falar o que o Santos precisa prestar atenção e o que o Santos pode fazer para machucar o time do Fortaleza. Então, passando para os campinhos, essas são as prováveis escalações. O Santos deve ir a campo para essa final com João Paulo no gol, Lucas Braga e Dodô nas laterais, João Basso no lugar do Joaquim e o Messias, Thomas Rincon, Jean Lucas, Nonato e Lucas Lima, e lá na frente Furk e Soteldo, 4-4-2. O Fortaleza, por sua vez, um 4-3-3 que o Vojvoda tem escalado nas últimas partidas. João Ricardo no gol, Tinga, lateral direito e capitão desse time, na lateral direita, Bruno Pacheco na esquerda, Brites e Tite no miolo de zaga, Zé Wellison e Caio Alexandre como volantes, o Caleb como essa trinca de jogadores no meio, um meia atacante, um meia de ligação, pela ponta direita, Pikachu, Guilherme na ponta esquerda e lá na frente o Lucheiro, atacante e artilheiro do Fortaleza nessa temporada, tá? Antes da gente falar do que a gente pode esperar desses 2 times, para a gente passar para a tática, eu vou colocar aqui um corte do pessoal do Expresso Tricolor em que eles vão falar sobre os pontos fracos e os pontos fortes do Fortaleza e na sequência a gente volta para que eu fale aqui nos campinhos o que a gente pode esperar desse jogo. Então vai daí um pequeno corte do trecho da live que eu participei lá no canal do Expresso Tricolor. Agora, qual é o ponto negativo? Como já foi falado um pouco mais cedo na live, o físico. Nós, o Fortaleza, nós somos basicamente o time que mais jogou no planeta. E até nós também somos o time que mais viajou no planeta. Justamente porque aqui no Nordeste nós estamos meio que ilhados, né, um ponto geográfico muito distante do futebol do resto do continente, praticamente. Então, em relação à viagem, em relação à quantidade de jogos, estamos muito desgastados. Se você tiver visto o jogo contra o Bragantino, a gente estava ganhando de 2-1, e boa parte do segundo tempo, mesmo com a gente com 2 a mais, estávamos sofrendo pressão do Bragantino. Por quê? Porque a perna não aguentava mais. O físico já estava cedendo, não aguentava mais.
Contra o Goiás foi um pouco parecido. A gente conseguia pressionar em um certo ponto, mas depois a gente parecia não conseguir mais acompanhar, especialmente no segundo tempo. Então, o que eu diria para o Santos nesse momento? Se vocês querem, vocês já não vão cair. O Bahia não ganha do Atlético Mineiro. Isso pode virar um corte muito grande e eu me lascar com isso. Mas vocês não vão cair. Mas se vocês quiserem ganhar mesmo, entregarem resultado para sua torcida, façam o seguinte: segurem o ímpeto do Fortaleza, porque o Fortaleza vai querer partir para lá para ganhar, porque o dinheiro a mais é importante. E a partir disso, foquem no segundo tempo. Se você falou que o físico não é um problema tão grande para esse final de temporada, foca no segundo tempo, foca em contra-ataque rápido, foca em plantar armadilhas para o Fortaleza. Se conseguir fazer isso, terá uma chance um pouco maior de sair de lá da Vila Belmiro com a vitória. Então é isso. A gente tem um jogo muito presente, mas a partir do momento que a gente se cansa nesse final de temporada, já era. É um Deus nos acuda, porque não tem perna que aguente. Falando para o André, assim, um ponto forte, na minha visão, e que está sendo ultimamente, é a transição do Fortaleza. O Fortaleza com o encaixe do Caleb, né, que retornou e está jogando na posição de um terceiro volante, sendo um meia de ligação, digamos assim, justamente no lugar do Pochettino, é a forma reativa. O Fortaleza entrega a bola para o adversário, tá certo? Foi assim com o Palmeiras, foi assim com o Botafogo e foi assim com o Bragantino, jogando fora. A posse de bola, por exemplo, deles terminou com 65%, o Fortaleza ali com mais ou menos 35%, mas o Fortaleza foi muito efetivo na transição, muito rápido o Caleb na transição. Então, se o Santos partir para cima e deixar espaço, o ponto forte do Fortaleza é justamente isso, é a transição, né, pegando o time desarmado, com o Caleb sendo esse jogador, tá certo? Ligando rapidamente ou o Pikachu na direita, ou o Guilherme na ponta esquerda, cruzando para o Lucero, que é o nosso centroavante, hoje goleador, né, o maior, ele é o hoje, né, é o maior goleador do Fortaleza, a Galhardo vinha atrás. Então foi assim, por exemplo, gol contra o Goiás, né, uma transição rápida, toque dele para o Caleb cruzou, o Guilherme fez o gol. Então, ponto forte do Fortaleza, na minha opinião, é a transição rápida que tem, e principalmente com o Caleb. Então, olho no Caleb se quiser parar o Fortaleza. Ponto fraco, na minha opinião, bola alçadas na área, tá certo? E chute de meia distância. O Fortaleza ainda dá algumas brechas no chute de meia distância. Faz assim, por exemplo, o gol da LDU, o gol de empate, que levou a partir daquela fatídico jogo para os pênaltis. Então, na minha opinião, ponto fraco, além do que foi dito no segundo tempo, obviamente o Fortaleza está muito cansado. Nesse jogo, por exemplo, contra o Goiás, o Vojvoda poupou o Pacheco e o Zé Welles, que devem retornar por conta do cansaço, tá certo? E então é isso. Bola alçada na área, o Fortaleza às vezes bate cabeça. Então, se o Santos tiver jogadas ensaiadas de bola parada, pode aproveitar, porque o Fortaleza levou muitos gols esse ano, de escanteio, seja de escanteio ou de faltas ali na intermediária, tá bom? E o segundo tempo, o Fortaleza tende a cair no segundo tempo por conta do desgaste. O time que jogou vai por 78 partidas, não sei, no ano. Então tá muito cansado. Então, para mim, são esses dois pontos, tanto positivo, sendo bem rápido e não sendo repetitivo, se for, peço desculpa, galera, e ponto negativo foram esses que eu falei, André. Bom, pessoal, como vocês viram aí, o Quintino, que falou primeiro, falou do aspecto físico do Fortaleza, que é o time que mais jogou nessa temporada, quase 80 jogos, é um time que no segundo tempo tem sofrido com o desgaste dessa temporada. Então o Santos, por mais que precise vencer para não depender de mais ninguém, o Santos precisa ter cabeça no lugar. Tem que ganhar, mas não pode se jogar loucamente para o ataque de forma descoordenada, porque senão o Santos pode tomar o contra-ataque, como o Weber também falou. Essa transição, esse contra-ataque puxado pelo Caleb é o principal ponto desse time do Vojvoda. Então que o Santos pelo menos chegue ao final da partida vivo, para que se precisar eventualmente de um gol para fazer o resultado, que o Santos tenha perna contra um time que está desgastado, tá? E aí, então, vamos passar para os campinhos, né? Como vocês viram o Weber falando, o Fortaleza deve marcar ali, dar a bola para o Santos, marcar para especular os contra-ataques. E aí, o que eu desenhei aqui que eu quero falar para vocês, né? O Fortaleza deve marcar com essas duas linhas de 4 e o Caleb e o Lucero um pouco mais avançados. E o que a gente pode esperar do Santos, né? Vou explicar todas essas marcações, tá? Eu acho que o Dodô vai subir sim, mas até pela falta de explosão do Dodô, talvez ele jogue um pouco mais
resguardado, para não ficar tomando bola nas costas. Mas vamos então supor que o Dodô esteja aqui. O Fortaleza deve fazer essa dobra com o Pikachu e o Guilherme voltando para evitar que os seus laterais fiquem no mano a mano, né? E aí, o que pode acontecer? Como o Santos joga com 2 atacantes por dentro, o Soteldo e o Furk, obrigatoriamente eu acho que o Zé Wellison vai baixar para fazer essa proteção aqui. Porque se ele não baixar, finjam que o Zé Wellison não aparece aqui. Soteldo e Furt ficariam no mano a mano, 1 para 1 com os zagueiros, e nenhum time arma a escalação dessa forma. É um suicídio você colocar o seu zagueiro para bater com o atacante adversário. Então, com o Zé Wellison baixando, o Santos tem uma oportunidade única de controlar o meio de campo. Com esses 4 jogadores, que é a provável escalação que eu vi na live do De Olho no Peixe, o Santos vai ter 4 contra esses 3 jogadores do Fortaleza, o Caleb e o Lucero, fazendo ali aquele primeiro combate, e apenas o Caio Alexandre. Por quê? Eu não acho que o Pikachu e o Guilherme vão vir marcar por dentro, porque aí você vai deixar os jogadores do Fortaleza no mano a mano. Então, como eu acho que os jogadores do Fortaleza, de beirada, vão fazer essa dobra para evitar o mano a mano, o Santos tem uma oportunidade de ouro para, tendo essa posse de bola aqui, criar situações tendo controle do meio de campo. E aí, explorar o que o Weber falou, que os meninos do Expresso Tricolor falaram. A bola aérea do Fortaleza é um dos principais calcanhares de Aquiles, desse time. Então, trabalhar a jogada e procurar o Furt na entrada da área para tentar fazer valer a sua imposição física e a sua valência no jogo ofensivo. E para falar do Fortaleza, vamos projetar aqui o que o Santos precisa prestar atenção. O Caio Alexandre, ele está destacado aí porque tudo passa por ele. Ele é o cérebro desse time, é um jogador que inicia a construção de jogada, é um jogador que um passe que quebra a linha, jogador com inversão de jogada, um jogador muito inteligente. E o Zé Wellison fica à frente dele. Com isso, o Fortaleza espeta os seus laterais para jogarem bem avançados, quase como pontas, Tinga e Bruno Pacheco dando amplitude. Assim, os jogadores do Fortaleza ficam também centralizando um pouco o jogo. Por quê? O Lucero é um centroavante de bastante mobilidade e quando ele sai e é acompanhado pelo zagueiro, abre esse espaço para o facão dos pontas do Fortaleza. Então o Santos vai precisar prestar atenção com essa movimentação do Lucero e com esse facão dos jogadores de beirada do Fortaleza, tá certo? E aí é importante, evidentemente, que o Nonato ajude o Lucas Braga, o mesmo raciocínio, mas como o Santos não vai jogar com pontas, vai jogar com 4 jogadores de meio de campo, que os volantes consigam fazer essa cobertura. O Jean cobre de um lado, o Nonato cobre do outro e o Rincon fica aqui por dentro para acompanhar o Caleb, que é esse jogador que está sendo uma válvula de escape muito interessante do Fortaleza, e também para fazer essa sombra no Lucero. E aí também é importante que o Lucas Lima se dedique um pouco para que o Santos tenha superioridade numérica na zona da bola quando o Fortaleza estiver criando essa jogada para você tentar encaixotar o time do Fortaleza. Outra coisa que o Santos não pode fazer, e aí eu vou colocar uma imagem para vocês na tela e eu vou narrando por cima, porque acho que esse é um problema crônico do Santos e que o Fortaleza explorou isso já no primeiro turno. Os times mudaram bastante, o Santos contratou bastante jogadores, o modelo de jogo do Fortaleza é outro, mas isso é uma coisa que o Vojvoda faz muito bem e é uma armadilha que o Fortaleza arma para os seus próprios adversários. Então a primeira imagem aí na tela para vocês é a jogada do primeiro gol do Fortaleza no primeiro turno. O Fortaleza toca uma bola para trás e o Santos ameaça ali, né, no chamado gatilho de pressão, o time ameaça sair. Mas não sai todo mundo. Alguns jogadores sobem e a zaga fica plantada lá atrás. A bola para no pé do Brits, que é um zagueiro que tem essa qualidade para fazer um passe. Ele acha esse passe entre linhas e a bola vai chegar. E na próxima imagem para vocês, no Pochettino. Reparem a distância do Pochettino para os nossos volantes, para o Jean Lucas especificamente. Ele está nas costas dos nossos volantes. Aí o que o Pochettino faz? Acha essa bola para o meio da área, o Galhardo, muito inteligentemente, vai fazer esse corta-luz e nas costas dos laterais do Santos, do Gabriel Inocêncio, que jogou essa partida, o jogador argentino, se eu não me engano, que é a nacionalidade dele, o Machuca, entra e faz o gol. Então o Santos precisa ter atenção com essa pressão. Se vai fazer pressão, voltando aqui para mim, né? Se o Santos vai pressionar o Fortaleza para sufocar em busca do resultado o tempo inteiro, se for marcar alto, que saiam todos os jogadores juntos. Sobe um, sobe todo mundo, em bloco. Caso contrário, se não está sentindo confiança, não está treinada essa pressão em bloco, marca em bloco médio, bloco baixo, porque aí o Santos vai ter... Joga para o Fortaleza esse pepino. Fortaleza, estamos bem postado aqui, quero ver vocês acharem espaço
E aí o Santos tem a possibilidade de contra-ataque, tá? Nas costas do Tinga e do Bruno Pacheco, que são dois laterais bastante ofensivos, principalmente nas costas do Tinga, o Soteldo pode fazer valer essa velocidade que ele tem contra o Tinga, que é um ótimo jogador, ídolo do Fortaleza, mas que já não tem essa mesma explosão. Então, para a gente fechar esse vídeo, além da tática, que eu tentei demonstrar para vocês o que a gente pode esperar, mais importante desse jogo é a postura do Santos. Espero que esses jogadores honrem a história do Santos, que eles honrem a camisa que eles vestem e que eles tenham a dimensão de que o Santos nunca caiu, e tomara que nunca caia, e que não caia esse ano. Que eles joguem pela instituição, pela história do Santos, porque se o pior acontecer, e a gente torce para que não aconteça, esses jogadores amanhã estarão em outros clubes. Eles é do futebol. Jogadores vão para outros clubes se o time é rebaixado, mas a instituição fica. Então que esses jogadores medíocres pelo menos tenham postura, que eles encarem esse jogo com a devida importância que ele tem. E como eu disse na abertura desse vídeo, para a gente fechar, esse é o jogo mais importante da história do Santos. Esse é o pré-jogo que eu queria trazer aqui para vocês e eu quero te ouvir. O que você achou da minha análise? Concorda comigo? Acha que eu analisei corretamente? Se você é torcedor do Fortaleza, veio pelo Expresso Tricolor, diga também. E você, santista, diga o que espera desse jogo. Tá confiante? Não tá confiante? Não vai ver o Santos e vai ficar secando o Bahia, que pega o vice-líder Atlético Mineiro? Diga aqui o que você vai fazer nessa quarta-feira. A gente volta amanhã com o pós-jogo, que a gente espera que seja um jogo com desfecho positivo. Que amanhã a gente vem aqui para falar em segundo, às vezes na segunda, jamais. A gente volta amanhã com o pós-jogo de Santos e Fortaleza. Um abraço a todos e até a próxima.